Perfeito. Bom dia com todos. Muito obrigado por estarem nesses VUMI Health Talks, na segunda edição desse ano. Vamos esperar um minuto para que todos possam entrar, na reunião. Muito bom. De novo, bom dia com todos vocês. O dia de hoje vamos falar de uma temática muito importante, que é sobre leucemia infantil, um dos cânceres mais comuns nas crianças. E hoje eh, estamos com um fornecedor aliado muito importante, que é o Hospital São João da Barcelona, que vão ser os encarregados de oferecer a palestra à doutora Maria Antônia Ruiz, uma profissional muito incrível dessa temática seguinte. Antes de a gente começar, um pouco falar para vocês que as sessões vão ser feitas nas três línguas. Vocês podem ver no canto inferior direito, vocês podem trocar para a língua que vocês desejam. A sessão vai ser feita simultaneamente e vamos dar as seguintes indicações para isso. Então, como vamos utilizar a interpretação da língua? Na parte do painel de controle, no canto inferior direito, vocês clicam no mundinho, que é a interpretação, e a partir disso vocês podem colocar na língua original, que vai ser espanhol, e podem escutar a tradução simultânea dependendo do canal, em inglês ou português. Seguinte, por gentileza. Seguinte. Bom, quanto isso, antes de me apresentar, é, também novamente na parte do canto inferior direito, vocês vão achar um botão que é o QIA, para que a partir disso vocês possam enviar as inquietudes, dúvidas, perguntas sobre a temática. Vocês vão clicar no QIA ou perguntas e respostas e vocês podem enviar as perguntas. A gente vai resolver quando finalize a palestra. Bom, eu sou o Dr. Miguel Eguávio, médico, e atualmente estou na VUMI como parte do programa de saúde. Tenho algumas certificações em informática biomédica e eu vou apresentar agora a doutora Maria Antônia Ruiz Cobo, a Fernando Pancino. Fernando, não sei se você quer falar um pouco antes de eu apresentar a doutora. Bom, muito obrigado, Miguel. E cumprimentações, saudações, grandes audiência, porque eu acho que a gente está perto de 50 pessoas. Eu estou cumprimentando desde o México, na missão comercial. Eu sou Fernando Panzino, pediatra, diretor de desenvolvimento para a América Latina para esse SJD do hospital, que é a entidade que está nos abrangendo. Estamos muito empolgados da aliança que estão dando desse caminho que vamos percorrer junto à VUMI da mão da Maria Antônia, que vai ilustrar como uma grande profissional que é, a grande pessoa que é, o que sabe sobre a leucemia na mensagem que vocês vão ver, muito entendível, adaptado às suas dúvidas. E eu espero que vocês vão aproveitar a sessão, eu vou fazer. E eu espero estar aqui. Obrigado, Vumi Group, pela oportunidade. Obrigado, Fernando. Bom, sem mais, apresentar a doutora Maria Antônia Ruiz Cobo. Desde 2019, exerce como hematologista especializada em hematologia pediátrica
com um foco particular na hematologia oncológica, especialmente na leucemia aguda, que é o tema que estamos trazendo hoje. Ao longo da trajetória, tem trabalhado em diversos hospitais desde 2023, faz parte da unidade de leucemias, linfomas e CAR-T do Hospital São João de Barcelona, onde continua desenvolvendo seu trabalho na área de hematologia oncológica infantil. Além disso, tem um mestrado universitário oficial em avanços de oncologia e hematologia pediátrica desde 2024 e tem ajudado a aprofundizar na abordagem integral especializada da patologia. Atualmente é professora nesse mestrado e colabora com os programas de formação, assim como os trabalhos a fim de grau universitário. Então, eu acho que não tem melhor especialista que possa falar do tema com a gente. Então, bem-vinda, doutora. Obrigado por participar com a gente. Então, muito obrigado. O Fernando falou, a São João deu por nos permitir fazer a palestra conjunta e audiência de vocês. Bom, muito obrigada pela apresentação. Um prazer fazer parte dessas palestras. Bom, como vocês têm falado, bom dia para todos vocês. Aqui são boa tarde, né? E vou dar uma palestra sobre a leucemia aguda pediátrica infantil com umas partes diversas e concisas nos seus nuances para ver a parte médica. Então, vocês podem me parar se vocês quiserem fazer uma pergunta. Eu fiz um slide só para dizer o que podemos dizer. O que precisamos conhecer sobre a leucemia infantil? Um índice e, no começo, acho que é importante saber que o câncer infantil é uma doença rara, mas é, desafortunadamente, a primeira causa de morte no mundo. Não por doença, não de forma. Não casualmente, desculpa. Tem uma incidência de 1 em 400 mil casos, em 300 mil casos em todo o no mundo e nos países de renda baixa. Na leucemia, não é importante, é importante conhecer que o câncer infantil mais frequente é uma doença rara também, e a leucemia é um terço de todo o câncer infantil. Como vocês veem no diagrama da esquerda, muito mais frequente a leucemia linfoblástica aguda, que é um 16%, enquanto a mieloide e os linfomas têm uma incidência menor, e essa incidência muda ao longo da vida pediátrica. Como vocês veem, na direita nós temos aos 2 ou 3 anos, é a incidência mais alta, a maior da leucemia. E tem outros tipos de câncer, são mais frequentes no começo e vão sumindo ao longo do tempo. Acho que uma pergunta interessante a respeito, que é feita muito, né? É comparado muito com o câncer do adulto e os pais também comparam, né? É importante saber, como estou explicando sempre, que não tem nada a ver. O câncer pediátrico com o câncer do adulto são totalmente diferentes. Por isso, as nossas grandes iniciativas de fazer tratamentos guiados à pediatria específicos para cada criança, de uma forma geral, para que vocês possam entender o porquê do motivo. Quando vocês têm um câncer no adulto, o que acontece é que temos uma célula somática, uma madura, né, que vai acumulando mutações ao longo do tempo. Acumula muito. E, num momento determinado, pula e desenvolve o tumor. No caso do câncer da criança, a mutação acontece na célula progenitora, umas células menos desenvolvidas, e ali, com essa mutação, pula e a gente tem esse câncer do adulto, da criança, desculpa. Então, essa mutação na célula precursora é um câncer do desenvolvimento, que a gente chama. É por isso que é totalmente diferente ao câncer do adulto, e que, na grande maioria dos casos, não temos forma de prever esse câncer, como acontece na maioria dos cânceres do adulto. Nós vamos entender um pouco melhor entendendo a origem. A grande maioria do câncer pediátrico tem uma origem desconhecida. Não conseguimos saber o que tem acontecido para ter
um câncer, a gente fala para os pais que você teve má sorte, foi uma vez, tento, e é isso, mas não tem uma causa, porque mais ou menos uns 5% dos cânceres pediátricos têm uma mutação hereditária. Vocês têm um síndrome de predisposição. O de Froment, por exemplo, tem essa mutação no seu espermatozoide, e então ele chega no óvulo e tem essa genética predisposição, mas uma mínima quantidade, que é ao redor de 1%, tem um risco ambiental típico. Chernobyl é o exemplo clássico nos quais as crianças desenvolveram um câncer secundário à radiação, mas o resto, a grande maioria, é desconhecido. A origem. A respeito das manifestações clínicas que a gente precisa considerar quando a gente recebe uma criança que pode ter uma leucemia, a gente divide em diversas partes. Tem um quadro constitucional, tem uma perda de peso, as crianças não querem brincar, param de comer. E as secundárias, a invasão, o que acontece com a leucemia é que as células mal- malignas estão dentro da célula da medula óssea. Invasão provoca que as benignas não consigam fazer a função. Isso gera anemia por falta das hemácias, cansaço, taquicardia, trombopenia, quer dizer, a plaqueta é baixa em número, tem um risco de sangramento por um traumatismo, células brancas, neutropenia, abaixa a defesa do corpo, então tem febres que não melhoram com nada, infecções de repetição e dores ósseas. Pela infiltração da medula do osso, ou pode ter manqueira, ou dor na perna, não tem outros sintomas menos frequentes, mais secundários, há outras coisas da leucemia. Por exemplo, uma massa mediastínica dentro do tórax. É difícil respirar. Se você é infiltrado, você vai ter lesões na pele que você não sabe por que são. Se você ter afetação do sistema nervoso, pode convulsionar ou ter sintomas associados a isso, mas os sintomas principais é o quadro constitucional e a invasão da medula, que é o representado no- nessa parte. Quando chega a criança para consultar em diversas ocasiões sem um aparente motivo, a respeito do diagnóstico da leucemia no geral, temos que ir para a fábrica, né? É verdade que as crianças, quando vêm com um certo diagnóstico, a gente pega uma gota do sangue, faz um extendido e olha no microscópio. Essas células curadas que são malignas, maduras, que já faz pensar que a criança que tem uma leucemia aguda, para fazer a diagnóstica completa, tem que ir na medula óssea, que é a fábrica, onde começa a doença. E o que acontece é que quando enche, começa a levar as células para as outras células. E a gente faz uma analítica. Então, a medula, normalmente, das crianças é pegado aqui, como o desenho aqui na crista, a gente pega o meio do osso, aspira com a seringa e analisa. O citologia é olhar no microscópio. E a citometria de fluxo é que nos ajuda a técnica que nos pode dizer qual tipo de leucemia e qual subtipo, e depois o estudo genético cariótipo, e vamos ver qual mutação tem gerado o câncer, e também tem um diagnóstico que é uma punção lumbar, que é pegar líquido da medula, do líquido cefalorraquídeo, faz uma punção nas costas e a gente vê se está na mesma coisa. Porque o santuário, as células da leucemia têm a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e chegar no sistema nervoso central e gerar os sintomas. Para fazer uma ideia da leucemia, a sobrevivência global é muito boa. E a leucemia linfoblástica tem uma sobrevivência ao redor de 85 e pode chegar até o 92% em alguns casos, influenciada por muitas características. Mas o que que é o pronóstico? Por que que a gente não cura todas? Por que que tem essas crianças que não vão bem?
Fala muita coisa. A idade é muito importante, é o leucócito, essas células brancas que chegam. Na leucemia, pode ser pior, dependendo da carga. E uma coisa imprescindível na leucemia, a resposta ao tratamento que eu estava dizendo. As leucemias precisam responder à quimioterapia, ao tratamento padrão. Se não respondem, já estão nos orientando à previsão adversa e à genética. E o boom, o desenvolvimento linfoblástica e mieloide, que nos ajuda a levar. Por que que vai pior do que outra? Mas o que que é importante? Quais são os desafios? A heterogeneidade, elas são muito heterogêneas e impossível saber por que que estão acontecendo as coisas. E o grande desafio que a gente tem é saber por que que estão recaindo. Temos que considerar que quando recai a sobrevivência baixa ou 30%, então um grande desafio ver por que que recaem, ver os mecanismos de queda e precisamos melhorar a sobrevivência melhor. E basicamente, vamos falar dos dois grandes grupos da leucemia. Temos o grande grupo por excelência, que é a leucemia aguda linfoblástica, é a derivada dos precursores BOT da medula óssea e 80% da leucemia aguda. Acontece, como eu falei, mais frequente entre os primeiros anos de vida do 1 ao do quarto, e o síndrome que mais risco tem de padecer de uma forma padrão vai durar 2 anos de tratamento e vamos curar até 90%. A linfoblástica B é a mais frequente, 85% das crianças têm, e até é muito menos frequente, que o 15% é muito mais agressiva. Os crianças chegam pior com massas mediastínicas, mais leucócitos, mais clínica e mais afetação do sistema nervoso central que a gente falou. De uma forma geral, para entender o tratamento da leucemia, o padrão é a quimioterapia intensiva, que no caso da linfoblástica dura 2 anos de uma forma padrão, tendo diversas fases. Uma de indução, que é a primeira fase, o que eu quero é matar. Eu induzo a remissão completa, que é tirar toda a doença. Não completamente curar, nem sarar, mas é só tirar a doença. É muito mais incentivo. Depois faz uma consolidação, que é para chegar aos tecidos extramedulares, o que a gente tem visto que pode chegar, mesmo não vendo, temos que fazer uma redução, tentar reduzir de novo, e o que a gente consegue fazer é diminuir o risco de recaída e a manutenção. E uma fase imprescindível. E quando eles já estão na CATRE, eles podem fazer o tratamento oral indo no hospital de dia. Imprescindível para evitar a recaída. Então, nessa parte, a gente sempre está fazendo o acompanhamento da família e das crianças, que dura aproximadamente 2 anos. Agora, tem que ver a leucemia dia a dia e ver como a genética tem um grande papel e que nem toda a leucemia linfoblástica é igual. A gente aprendeu ao longo dos anos. A gente está fazendo no São João um ensaio clínico que é o Together. E é faz, para que vocês entendam, a quimioterapia é adaptada a cada leucemia. A gente sabe que cada leucemia é diferente e a gente tenta adaptar a cada criança a quimioterapia e a gente evita com isso tratar de mais leucemias muito boas que a gente estava fazendo antes, porque estava tratando todas praticamente igual e outras trataram um pouco mais. As leucemias que a gente sabe que vai precisar para evitar essas recaídas. E com isso, a gente evita a toxicidade, problema de sobrevivência ao longo prazo porque tem mais toxicidade, e incorporar a imunoterapia, que o boom da leucemia linfoblástica e são as terapias dirigidas com essa parte. A respeito da leucemia mieloide, rapidamente, o grande grupo da leucemia linfoblástica aguda, menos frequente e mais frequente nos adultos, e também no primeiro ano de vida, como os adolescentes, por exemplo. Isso é derivado de um local totalmente diferente uma, uma parte deletéria, duas mutações para que seja possível que você tenha essa leucemia, a doble hit, que é chamado, e muito mais intensivo, mas muito mais curto o tratamento, dura uns 8 meses de quimioterapia, super intensiva, muito mais que para leucemia linfoblástica e que tem um par de induções e 3 consolidações.
dependendo do risco, esse é o protocolo ROF, que foi utilizado sempre, e a gente tem uma curação dos 70%, e se der uma recaída, abaixa muito a previsão, muito pior. Nesse ensaio também temos um novo protocolo nesse novo, que é ajustado pelo risco, e é uma terapia pelo conhecimento que a gente tem da biologia molecular e para tentar melhorar os resultados da sobrevivência. Então, temos começado por um chamado Chipmaster, que acabou de começar, e o que faz basicamente a gente não tira a quimioterapia, continua na intensiva, mas a gente adiciona os fármacos novos de imunoterapia, segundo a genética de cada leucemia e adaptar o tratamento à leucemia. Acho que é interessante falar da imunoterapia. Quando a gente tem leucemia linfoblástica, especialmente a B, a primeira coisa que vem é imunoterapia. O grande avanço da medicina nesse quesito, e temos um leque muito grande. Tenho escutado falar de muitos desses fármacos, inotuzumab, terapia CAR, diratumumab, são anticorpos monoclonais dirigidos ao alvo e tem esses blastos, essa célula maligna e a revolução da leucemia linfoblástica, especialmente da B. Vou falar rapidamente dos fármacos mais importantes, os que mais estão mostrando. Então, um deles é o blinatumomab, que é um anticorpo capaz de se unir ao local CD19 compartilhado pela linfoblásticas B, pelo mecanismo de ligação ao T, faz uma quebra e mata os blastos. Ele tem demonstrado um aumento da sobrevivência global em todos os pacientes com leucemia linfoblástica BCD19 positiva. E, como sempre, na pediatria, vamos um pouco mais atrás ao respeito da aceitação ou aprovação desse tipo de fármaco. Tem sido aprovado pela FDA para leucemia junto com quimioterapia de primeira linha e nas crianças que estão na remissão completa, mas com um pouco de doença e tem que tirar. Assim como os lactantes, que é um tipo de leucemia diferente, onde o interferon, que o novo protocolo, o ensaio clínico, entra diretamente e coloca desde o começo. O inotuzumab é outro monoclonal, mas é contra o CD22, que é outro anticorpo que está nos linfócitos e, igual do que o anterior, está mostrando o aumento da sobrevivência e melhoria do tempo livre de evento de recaída da dor. Aprovado pela FDA, mas não na pediatria, então às vezes a gente precisa solicitar fora de indicação. E é utilizado não desde o começo, mas é após a primeira recaída refratária em pacientes de mais de um ano. Também temos um ensaio clínico onde as crianças com leucemia B, CD22 positivo, na primeira recaída de alto risco, a gente faz a aleatorização e uma parte pode receber o fármaco contra a quimioterapia intensiva. E o fármaco estrela, que a gente fala, o carro-chefe, é a imunoterapia por excelência, que é a terapia CAR-T. Vamos ver se o vídeo dá para ver, para a gente entenda. Para que a gente entenda. Bom, desculpa, não sei o que está acontecendo aqui. Olha, a terapia CAR-T, o que faz é que a gente pega um linfócito T do paciente, a gente tira do corpo e através de uma manipulação pega um lentivírus e o que faz é que consiga marcar como um anticorpo anti-CD19. Então vai, não sei como, por que que não funcionou, desculpa, mas capaz de se dividir contra a célula tumoral que tem a marca CD19 e faz uma apoptose e mata ela. Então, essa é a grande revolução. Mas qual que é o problema? O inconveniente, e isso é um processo longo. Não um fármaco já feito, como um que já é feito e a gente coloca, é um que precisa de um processo. Primeiro, a gente faz a consulta médica e da indicação veio. Você pode administrar a terapia CAR-T, depois tem que tirar os linfócitos T.
do próprio paciente que o leucoaféresis tira os linfócitos, faz uma expansão e modifica. Colocar o receptor antígeno médico que faz um CAT e depois disso demorar um mês. Eu posso infundir para o paciente. Então, neste momento do mês, a criança recebendo intensiva como ponte tem que aguentar, porque tem que ter um aceitável estado geral e se encontrar bem e não fazer uma progressão enquanto a gente espera tudo isso processo. A respeito do CAR-T, a gente tem escutado muito. Temos o CAR-India, que aprovado por muitos ensaios clínicos, tem linfoblástica B refratária do paciente. Depois tem diversos ensaios clínicos com o CAR-T, temos diversos deles. No hospital, que são CAR-T anti-CM19, na primeira recaída extramedular também temos um CAR dual, que é contra 19 e 22 da par, e um par de CARs, que é contra a linfoblástica D, contra um CD1A que nós temos, e outra com CD7, que o Locatelli tem na Itália. A respeito dos fármacos amiloide, eu não vou entrar em tudo isso, como vocês vêem na diapositiva, no slide. É um mundo muito grande, com muitos fármacos e muitos alvos da leucemia muito mais difícil de tratar. Eu só vou falar de um par deles. Então, os que têm demonstrado indicação na pediatria e estamos manejando no hospital, o Gentusumab contra o CD33, e então esse fármaco está aprovado pela FDA, pela EMA, está sendo utilizado em crianças menores de 15 anos. E a gente está solicitando como fora de indicação. E temos o protocolo CHIP, que eu tenho falado, que já tem feito uma randomização e todos os pacientes, de novo, paciente diagnóstico com mieloide CD33 positiva, entram na randomização ou aleatorização e recebem o Rentuzumab da primeira linha junto com a quimioterapia intensiva. Depois temos muitos fármacos que estão tentando aumentar o pronóstico, porque a leucemia mieloide na recaída tem uma sobrevivência menor do 40%, e que são os inibidores que estão tentando parar o ciclo contínuo do DNA tumoral para que não se replique. Estou falando do venetoclax e azacitidina. E tem dois alvos, né, com indicação intermediários nesse tipo de leucemia. E outra grande estrela da mieloide são os FD3. E uma mutação que tem a leucemia mieloide, o que confere mau pronóstico, são muito mais difíceis de curar e são associados, se associarem na quimioterapia, faz um grande aumento da sobrevivência e diminui os efeitos secundários no chip. Igualmente está sendo associado a um ensaio inibidor no hospital e o Itartinib e Quizartinib. E nas crianças diretamente, vão ver o inibidor da terapia intensiva e um fármaco que possivelmente vai fazer uma revolução. Nós temos que deixar uma margem nesse tipo de leucemia, mas nos inibidores das meninas IDOT, chamados CINS, e são capazes de inibir a molécula, fazer uma inibição da menina e gera uma diferenciação correta da célula e mata a diferenciação louca que tem a célula tumoral. Hoje em dia tem um ensaio clínico pediátrico com inibidor que está no Princess Maximal e vocês podem conseguir fora de indicação em alguns casos. Então, bom, para não me enrolar muito, que é um mundo que eu adoro, mas muito amplo, eu acho que vamos ficar por aqui com o resumo do que o câncer infantil é uma patologia muito heterogênea, muito diferente nos diversos subtipos. Umas crianças, essas mutações, e se comporta de uma forma diferente. E, logicamente, é o mais frequente do câncer infantil. Por isso que precisamos focar em curar as crianças. E como eu falei, maior causa secundária do AIDS. E é verdade que os avanços que estamos fazendo na compreensão da leucemia, da genética especialmente,
É importante elaborar diversos alvos que com o futuro a gente faça uma medicina de precisão e não que a quimioterapia desapareça, mas que tenha maior papel na medicina de melhor precisão. Menos tóxica que a quimioterapia e, logicamente, faz falta muito ensaio clínico central na população pediátrica e não imitar o câncer do adulto, porque não tem nada a ver. Muito obrigado pela atenção. Perguntas? Obrigado, doutora. Informação muito interessante. Deixa aí nas perguntas. Muito obrigado, doutora, pela exposição e obrigado aos assistentes. Na parte de baixo do Zoom, vocês têm um botão de perguntas e respostas. Vocês podem ir gerando as inquietudes. Nós começamos a receber as perguntas. Eu vou tirar a bata, né, e vou colocar como se fosse um papá, né? Quais sinais de alarme? Os sintomas são muito, podem acontecer em diversas doenças muito mais comuns. Quais sinais de alarme? Me fala que eu preciso ir para o especialista oncologista, hematologista, para agir, atuar ao tempo. Não deixar que aconteçam complicações maiores nas crianças. Bom, na leucemia aguda, como fala, é um câncer de corpo. E são crianças que estão muito bem, e do nada estão muito ruins. É verdade que, como são uma doença rara, não frequente, não podemos pensar na primeira febre que tem a criança. Mas eu acho que um sintoma de alarme que se juntem várias coisas, que se normalmente tem febre contínua, que não cético, nada, não tem nada em concreto, não tenho essa amígdala, as tonsilas, mas eu tenho febre. E são crianças que param de brincar. Uma criança não para de brincar facilmente. Tem sangramentos, sem acontecer nenhum tipo de golpe. Batidas, estão muito cansados. São os sintomas mais alarmantes, especialmente se fica no tempo. Chama a minha atenção todos os sintomas como juntos. Eles se queixam de dores. São crianças que têm alguma coisa. Porque na cara dá pra ver. Excelente. E o hospital também. E a pergunta, né? Temos outras. A todos os assistentes, peço que usem o botão de perguntas e respostas. Bom, a primeira pergunta: por que tem maior incidência desse tipo de leucemia em países de baixo nível de desenvolvimento ou socioeconômico? Tem alguma explicação? Sim, normalmente, mesmo que a leucemia não sabemos que tem uma origem desconhecida, esses países de renda baixa, normalmente, primeiro, tem mais união interfamiliar. Se você tem um componente de qualquer síndrome de predisposição ao câncer, ou um componente hereditário, vai se espalhar, porque são casais, pai, mãe e família também. Também é verdade que, por exemplo, as radiações do Chernobyl, ou tudo que está acontecendo na salubridade, todo esse tipo de coisas é pior nos países de renda baixa, porque faz com que tenha mais incidência do câncer, especialmente porque é geral, né, a incidência. Tem cânceres que nós vemos que não é leucemia, mas que tem outras predisposições, tem mais causa não conhecida, não. A leucemia é praticamente desconhecido o motivo sempre.
Sim, absolutamente. Não tem crianças, não sabemos muito bem pelas quais aparece o câncer. Tem uma pergunta muito interessante. Tem um caso específico e aplica para outras crianças. Foi sobre a leucemia. Qual a possibilidade existe de recair? Isso depende do tipo, né? Por exemplo, o risco de recaída da leucemia tem muitos parâmetros que precisa considerar. O tipo de leucemia. Tem uma mieloide, tem mais risco de recaída que a linfoblástica B e uma T, tem mais que uma B. E dentro disso está a genética. Manda a genética. Tem genéticas que a gente sabe que o risco de recaída é muito maior. Então, você tenta fazer um tratamento muito mais intensivo de entrada, mas é isso que fuge da gente. No oncologista tem uma parte que fuge da gente que a gente nem sabe exatamente o motivo da recaída. Então, tem vezes que é difícil de controlar. E do que a gente sabe, nas quimioterapias mais intensivas, tem que consolidar com o transplante, porque tem um risco aumentado, mas tem outras que não sabe. Doutora, e uma curiosidade minha ao respeito da pergunta, quando a gente tem uma criança que tem se curado, aderido ao tratamento e vai muito bem, tem maior risco de ter algum tipo de câncer hematológico de adulto? Ou é a mesma coisa que com outra pessoa que não tem? Tem maior risco de ter, por exemplo, um síndrome mielodiplástico, leucemia secundária ao tratamento. Isso enquanto aparece muitos anos. Tem mais risco de recair da sua própria leucemia e depois desse tipo de fármaco são tóxicos. Porque o que eu faço no final, o que é capaz da maligna e o benigno. Então não tem diferença, é a toxicidade. Então isso pode fazer que a célula madre vai ficar muito mais velha antes do tempo. Então, é um envelhecimento celular que pode gerar uma leucemia mieloide secundária ao tratamento, que é a quimioterapia que você recebeu antes. Que interessante. Tem alguma restrição no paciente para receber o tratamento de imunoterapia? Sim. Para que uma criança seja capaz de receber imunoterapia, é sempre uma balança. Sempre, quase sempre, quando a gente vê na primeira linha, a gente sabe que são crianças que o estado geral não é excelente, porque são crianças que caíram, que tiveram muito tratamento. Mas é verdade que ele tem que estar mais ou menos em condições boas, porque no caso da terapia K, você o que faz é finalmente colocar de golpe no corpo numa guerra e começa a matar de golpe e fica muito mal. E começa a ter umas condições ativas, grave, não tem um problema cardíaco grave que não vai suportar, problema pulmonar grave. Tem que ter umas condições mínimas para receber. Se eu entender. Segunda etapa que você estava mencionando tem um desconhecimento dos sintomas. É possível também atenção com sucesso no tratamento. Hum, por exemplo, o que que acontece se no caminho do diagnóstico adia ou esse achado do correto diagnóstico? Qual que é a possibilidade que entre mais demore tenha sucesso? Na leucemia, que é do que eu falo, é um mundo diferente, mas a leucemia não tem metástase, que o conceito é o que se tem do câncer do adulto. Na leucemia não tem metástase, então tanto faz se você vem 2 dias antes, 2 dias depois. A previsão é a mesma, vai dar a leucemia, mas não muda em três dias. Perfeito.
Eu vou ampliar um pouco a pergunta: como alimentar uma criança com leucemia que está recebendo um dos tratamentos de imunoterapia, quimioterapia? E eu vou ampliar um pouco. E quando já termina a criança terapia, como é o estilo de vida? Como cuidar na casa? Eu vou colocar o novo terno de pai. Pode comer o de sempre, pode fazer os exercícios que sempre fazia. No dia a dia, como vai levar durante e no pós? Bom, as crianças, enquanto estão no tratamento ativo, um tratamento muito forte, e tem a defesa muito baixa, e o que mais vai proteger, tem que tentar de não pegar infecções de fora. Infecções deles mesmos, porque tem bacterias que geram na maioria das infecções, mas tem que tentar evitar as infecções de fora. A respeito da alimentação, sempre dizemos que quando uma mulher está embaraçada, cozinhado, lavado, tenta não comer na rua, tudo para tentar evitar infecções de fora, por listeria, salmonela, alimentos crus, tudo bem cozinhado e evitar alimentos tipo McDonald's. E depois, após estar fora, quando a criança está na fase de manutenção, quando leva uns meses de manutenção, leva uma vida normal, de escola, de ir no futebol, na piscina, tudo. A única consideração que a gente tem é que tem um catéter que colocar embaixo da pele e vai ficar com ele um tempo e estão mais cansados, né? E tem que adaptar a vida que eles pedem. Se não conseguiu jogar um jogo inteiro, jogou meio jogo. Perfeito. Aqui tem qual é o fator médico que determina que a doença deve ser tratada com químio ao invés de uma cirurgia ou um transplante, por exemplo. O que determina o tipo de tratamento de outro? A leucemia é um tumor chamado de líquido. Não pode curar com a cirurgia. Está na sangue, né? Então você tem em todo o corpo, né? No conceito, desaparece porque você tem um câncer em todos os locais. No sangue, dando as voltas, o tratamento da sangue é a quimioterapia. Não dá para fazer de outra forma. E o tratamento nunca pode ser um transplante de medula. Se eu consigo tirar a doença, no que a gente chama consolidar. Leucemias que eu sei que para mal, consolida e muda a medula. Mas se eu não posso tratar de entrada, preciso tirar a doença, matar a célula que está danificando para conseguir que a medula de outra pessoa ancore e tentar que não saia de novo. Aqui tem um teste específico, interessante, que tão efetivo é daunorubicina no tratamento da leucemia. E depende do tipo de leucemia, mas é um dos fármacos estrela, carro-chefe na no tratamento da leucemia é principal na quimioterapia de indução. É certo que o fármaco cardiotóxico que tem os problemas, por exemplo, agora, graças aos novos protocolos que estamos fazendo, como o All Together, sabemos que a leucemia linfoblástica B que vão bem pela genética, depois tem muitas coisas a mais que prevêem, não tem por que receber. Porque vimos que tem muita toxicidade, mas não mesmo ajuda a que sejam curadas. E que tem que fazer agora? Aqui tem uma pergunta muito chave. Na leucemia aguda linfoblástica, será que é associada a uma infecção viral? Tem umas partes víricas que a gente vê que podem desenvolver e fazer uma mutação da célula e desenvolver uma leucemia. Não é o frequente, não é o frequente, mas acontece.
Como você menciona no começo, no geral, na leucemia em crianças, os tipos de cânceres em crianças, seja a origem desconhecida, mas será que pode ser associada à epigenética? Tudo, tudo ambiente que pode mudar? Sim, é o que a gente fala sempre. O caso clássico que todo mundo conhece. Tem uma série de radiações que gera uma mutação na célula, se capaz de desenvolver um câncer, mas a incidência é menos do 1%, mas já tem sido visto. E os sólidos amiloide também, muito bom. Desculpa, a gente teve um inconveniente com a internet. Doutora, mais perguntas? Bom, primeiro agradecer a palestra e como diferenciar os sintomas quando tem uma leucemia aguda e uma plasia medular. Não vai conseguir diferenciar na grande maioria das vezes, porque no final as duas coisas é porque a sua medula, uma é que ela plasia e porque para de funcionar. É como se estivesse vazia, não faz nada, não tem células brancas, nem plaquetas, nem vermelhas. Mas a leucemia não é que ela faz, mas não é capaz de conseguir acabar, é porque as más estão ganhando terreno. Mas no final das coisas, o que não tem é células benignas, normais, com a função normal. Então, a grande maioria dos sintomas não consegue diferenciar. Doutora, e falando estatisticamente falando, epidemiologicamente falando, a plasia é muito pouco comum também, né? Muito pouco frequente. O seguinte, quais são as causas e fatores da leucemia em crianças? E a leucemia infantil hereditária, né? Um pai que tem tido leucemia de criança tem um risco de que o filho tenha é maior ou é igual que qualquer outro? É igual. Então, se o pai teve por um síndrome de predisposição ao câncer, se ele tem um linfoma e tua mãe também, mas você tem uma enfermidade, uma doença genética ao câncer predisponente, você tem a predisposição, mas o câncer não. Tem três perguntas com as quais a gente vai encerrar, que são muito interessantes. Tem a ver com o que tem conversado é a previsão. Quais são os fatores para melhor previsão numa criança com leucemia? A gente já falou da parte do tratamento e da qualidade de vida da criança. Se é possível, uma recuperação completa sem recaídas. Essas são as 10 perguntas. Os fatores pronósticos, o que eu falei no começo, uma leucemia tem como pronóstico um. A resposta ao tratamento. E tem que responder à quimioterapia. E não está curado porque sabe que tem doença. Mas também, de uma forma geral, no mês você não pode ter doença. Essa é a resposta ao tratamento que é imprescindível. É subtipo de leucemia também. Não, a idade também.
E as células brancas, se você quando vem nas urgências tem 400 mil células brancas, a gente sabe que a previsão é pior que se você vem com as células normais. E depois a genética adversa, mais o tempo da leucemia aqui é tentar averiguar a mutação, para que você entenda que deu lugar à leucemia. Tudo isso em conjunto dá um pronóstico ou uma previsão. E na recuperação completa, sem recaídas, isso não dá para assegurar na medicina com nada. E se tem que ver que tem uma recaída que pode ter uma previsão pior, mas na leucemia nunca é igual. No diagnóstico e na recaída, mesmo com o mesmo nome, se elas ficam prontas, elas são capazes de fugir do tratamento. Quanto mais fujam, mais fortes ficam e mais difícil é curar. E para dizer que nunca vai recair, ninguém pode. Pode ter mais ou menos risco, mas não. Para. Eu acho que isso já respondeu os sintomas que dão para detectar a leucemia. Uma das primeiras perguntas, porque é muito importante, cada vez o estudo genético é importante não só para o tratamento específico para cada criança, mas isso é válido para os tumores sólidos. Tem uma forma de fazer como um screening de que alguém poderia ter um risco desse tipo de doença hematológica, tumores sólidos, por exemplo. Não posso falar, né? Mas a respeito da leucemia, uma leucemia é uma das predisposições que a gente sabe que se são crianças podem desenvolver esse tipo de doença. Então, você não sabe se vai desenvolver, tem que ver se tem risco ou na população geral que evite o desenvolvimento da doença. Excelente. Eu acho que isso, bom, todos esses tratamentos são aceitados pela FDA. Tudo que você falou tem que se aceitar, claro. A FDA e a EMA devem aceitar, para que estejam aprovados pela indicação e para isso que são feitos os ensaios clínicos. Sempre começam em adultos, depois são feitos em pediatrias, que são muito mais difíceis de fazer. E por isso que às vezes estão misturados em adultos jovens ou até 15 anos e depois vai avançando na criança, mas é muito mais difícil de fazer os ensaios clínicos. E com isso que a gente consegue aprovação para uma indicação em concreto. Depois tem fármacos que ainda não tem aprovação, às vezes está aprovado nos Estados Unidos, mas não na Europa, e pode tentar conseguir por fora, pelo uso compassivo ou por fora de indicação, porque está se demonstrando num outro quesito. Excelente, doutora. Bom, primeiro agradecer pela palestra. Tem sido muito interessante, muito educadora para todos nós. Eu acho que isso finalmente que a gente quer transmitir para todos os nossos aliados. E finalmente, não sei se talvez ter alguma frase final muito gratificante e tudo difícil que é passar por tudo isso. Como pai, como filho, acho que é muito complicado. Qual que é o melhor conselho para atravessar esse processo? Para, por exemplo, receber a notícia. É difícil a resposta, eu sei, mas o que que assim, eu quero dizer? Eu estou apaixonada pela doença, né? As crianças são maravilhosas. A gente tem que ficar que é o que dá para curar a doença. É verdade que tem uma porcentagem que a gente não consegue, mas a mensagem é que é curada e que dentro do câncer infantil, ou melhor, entre aspas, que podemos ter uma leucemia. E é verdade que é difícil para os pais, porque é muito difícil pensar que o filho pode morrer.
É a única coisa que você pensa. Mas sua criança tem um contexto diferente e se o tratamento está melhor, cada dia vai ficar melhor. Hum, Foi encantador estar com os pais e fica feliz. Não tem esse pensamento à morte, então faz com que cada dia o próprio pai consiga ver que tem que andar para frente e que tudo vai dar certo. Hum, Não, não só hematologistas, mas tem psicologistas, psiquiatras, tem muitas pessoas apoiando. Perfeito. Não duvido, mas que os hospitais eu acho incrível nesse sentido e não apoiar. E que tem que passar por essa situação difícil e complicada. Agradecer, doutora, pela experiência, conhecimento que tem nos partido. Alguns detalhes, que as gravações das sessões vão estar nos canais da Booming e convidamos também vocês, é porque no final de março temos outro tema importante que é o glaucoma. E esperamos que seja do seu agrado. Obrigado, doutora, e ao Hospital São João de Deu pela oportunidade de conseguir compartilhar os. Com isso, a gente encerra o web. Muito obrigado, doutora. Obrigado a vocês por contar com a gente.